nós encontramos Moisés entregando a Israel várias leis. Moisés é o grande legislador, ele é considerado o pai legal da nação de Israel, porque organizou o culto, sistematizou a vida de Israel, e através dele Deus deu as leis que tornaram Israel uma nação. Tornaram Deus uma nação. Israel, então, tinha como legislador a Moisés. Várias das leis que nós temos aqui já tinham sido dadas como a guarda do sábado e também instruções referentes à construção do tabernáculo. E aqui é repetido por alguns motivos. A repetição na Bíblia hebraica tem vários motivos. Primeiro, quando se deseja enfatizar uma coisa, essa coisa é repetida, é dita várias vezes. Por exemplo, Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e os querubins estavam ao seu redor, e eles clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não é a Trindade, é apenas para dizer Santíssimo, Deus é Santíssimo. Então a repetição serve para destacar a importância de uma coisa. Ela também serve para fixar na mente do povo aquilo que Deus está dizendo. Naquela época não tinha Bíblia como você tem hoje. A Bíblia escrita, ou se você quiser, é eletrônica. Você abre seu celular, você tem lá toda a Bíblia lá que você pode consultar. O israelita não tinha isso, ele tinha que decorar partes da Bíblia, tinha que decorar. E para ajudar na memorização, a repetição era essencial. Por isso que você encontra nos evangelhos, Jesus repetindo. Você às vezes lê os evangelhos e você encontra um Jesus dizendo uma coisa no começo. Mateus ensina que Jesus entrou na sinagoga e falou essas palavras, está lá em Mateus capítulo 5, só que você vai para Lucas, e Lucas está dizendo lá no capítulo 21, que Jesus entrou na sinagoga e disse as palavras. Mas como assim? Foi no começo ou foi no fim? A resposta é ambos. Jesus disse a mesma coisa muitas vezes. Então, quando você encontra esses ensinos dispostos ao longo dos evangelhos e nem sempre é no mesmo lugar, a razão é essa daí, porque Jesus disse a mesma coisa muitas vezes. Lucas pegou uma parte, Mateus pegou outra, não é contradição nenhuma, mas é simplesmente a maneira hebraica de fixar alguma coisa. E também, às vezes, a repetição das leis é feita com o objetivo de dar mais detalhes. Por exemplo, lá em Êxodo 20, você tem o 4º mandamento, dizendo que nós não devemos trabalhar no dia de sábado, devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. E dá um motivo, que é o relato da criação. Aqui nós vamos ver esse mandamento repetido, só que ele acrescenta mais 2 detalhes que nós vamos ver. Então, à medida que é repetido, nunca é exatamente igual. Sempre tem mais alguma coisa. Então, eu digo isso porque as pessoas às vezes leem o Antigo Testamento e elas dizem assim, não tem o menor interesse, repete muito. Se você prestar atenção, você vai ver que essa repetição é inteligente, ela é lógica, ela tem um objetivo. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, foi usada pelos discípulos, o Senhor Jesus citou com frequência, os evangelhos, as cartas, o livro de Atos, o livro de Apocalipse, estão cheios de referência ao Antigo Testamento e nós deveríamos aprender a ler e ter prazer no relato dos atos salvadores de Deus antes da vinda do seu Filho. Lembrando o contexto, essas leis que nós vamos ver agora, essas instruções, elas foram dadas por Deus a Moisés, estando o povo de Israel acampado na base do Monte Sinai. O povo de Deus tinha sido cativo
no Egito, 430 anos. Deus mandou Moisés, que libertou o povo e trouxe o povo pelo deserto do Sinai, evitando o caminho mais reto, a trilha dos filisteus, para não ter luta. Então fizeram o caminho pela península e levaram aí bastante tempo, talvez 1 ano, 2. E estavam acampados na base do Monte Sinai. Moisés tinha subido, ficou 40 dias e 40 noites, desce com o rosto brilhando e trazendo as leis que Deus queria que fossem dadas a Israel. E nessas leis e com essas leis, Deus estava fazendo uma aliança com o povo de Israel. E na aliança, Deus prometia andar no meio do seu povo. E o lugar onde Deus habitava, se revelava, falava com Moisés e estava no meio do povo, era a tenda do encontro ou tabernáculo. Imagino que era mais ou menos assim. E a gente tem algumas gravuras, né, de gente que tenta ilustrar. Se você desse uma olhada no acampamento de Israel, no centro estava a tenda do encontro, o tabernáculo, e ao redor, espalhados e divididos, estariam as 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Concorrência na pregação, né? E às vezes prega melhor do que eu. Então, as 12 tribos se reuniam e no centro estava a nação, estava a tenda do encontro. E é exatamente dessa tenda que o capítulo 35 de Êxodo trata. Nós vamos perguntar por que Deus deu leis com respeito a isso aí, né? Nós não podemos cultuar a Deus de acordo com nossa consciência, com a nossa vontade, não. Nós só podemos cultuar a Deus de acordo com aquilo que Ele revelou. Nós vamos ver esse ponto enfatizado aqui muitas vezes. Curiosamente, Deus começa as instruções sobre a construção do tabernáculo falando do sábado. Falando do sábado. Há uma razão para isso, que nós vamos ver. Vamos ler o texto. Estou aqui em Êxodo 35, verso 1 a 3. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhes será santo, sábado do repouso solene do Senhor, ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. Evandro, você me avisa quando faltar. 5 minutos, por favor. Obrigado. Eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui do texto. O primeiro está aí no verso 1. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel. O que era a congregação dos filhos de Israel? Era quando as 12 tribos se reuniam para escutar a palavra de Deus. Geralmente eles eram convocados com a trombeta chamada de shofar, era feita de um chifre de carneiro e era tocada pelo sacerdote para convocar o povo. Quando o israelita ouvisse o som do shofar, ele vinha e se reunia com os demais irmãos, e Moisés então trazia as palavras de Deus para o povo. O shofar é um objeto muito interessante, fazia parte da convocação das reuniões solenes. Hoje em dia nós não precisamos do shofar, embora tenha pastor que use. Tem igreja que o culto começa com o pastor tocando shofar. O pastor não, o diácono, né? Tocando shofar. Então nós não precisamos disso hoje, tinha um significado naquela época, para nós não tem mais nenhum. Mas era assim que era convocado. E aí Moisés transmitia a palavra de Deus. Veja o verso 1, final do verso 1. São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Onde é que eu vou encontrar as palavras de Deus? Não é em sonhos, não é em visões, não é em revelações, mas na Bíblia. Aqui nós vemos como é que a Bíblia foi escrita. Deus falou com Moisés
que escreveu o que Deus falou e comunica para o povo. Moisés diz ao povo: são estas as palavras que o Senhor disse que se cumprisse. Palavra de Deus está na Escritura, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Por isso que uma das características, nós dizemos que uma das características da seita é que ela tem outra fonte de autoridade além da Bíblia. Então, se alguma igreja tem um livro, outro livro que não a Bíblia, que diga, são estas as palavras que o Senhor disse, então é uma seita. Por exemplo, você tem os Mormons, que tem o livro de Mormon, e que eles vão dizer, essas são as palavras que Deus disse. Você tem o catolicismo romano, com as decisões de concílio que formam a tradição, que é interpretada pelo magistério. E eles dizem que são palavra de Deus, tanto quanto a Bíblia. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, colocado ao lado da Bíblia também. Então, toda religião, todo grupo que tem um livro ou uma fonte além da Bíblia que diga isso, essas são as palavras do Senhor, você está diante de uma seita. Essa foi a grande briga da Reforma Protestante. Sola Scriptura, somente a Bíblia. É lá que você encontra as palavras que o Senhor ordenou, como está aqui no final do verso 1. E aí Moisés coloca diante dos israelitas o 4º mandamento. O 4º mandamento diz assim: 6 dias vocês trabalharão. 6 dias. Pelo calendário hebraico, não devia ter feriado religioso, feriado de natureza nenhuma. Nós temos que trabalhar 6 dias e descansa um dia. Então, eu sou contra feriado religioso. Por quê? Feriado religioso quebra o que nós chamamos de Estado laico. O Estado laico é um Estado, não é ateu, mas é um Estado que não favorece nenhuma religião, mas protege todas elas. E esse é o ideal que a Reforma Protestante queria, uma igreja livre num Estado laico. Na hora que você tem um feriado do dia de Nossa Senhora da Aparecida, quebrou esse princípio. O Estado deixou de ser laico e favoreceu uma religião. Então, eu quero que 31 de outubro seja um feriado nacional, o dia da Reforma Protestante. Mas, infelizmente, não existe, não é? A gente sabe disso. A quebra da laicidade do Estado é quebrada com esses feriados. Biblicamente falando, são 6 dias de trabalho e o único dia santo, dia de repouso, é o dia de sábado, ou o sábado cristão, que é o domingo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, esse é o primeiro ponto aqui. 6 dias vocês vão trabalhar. E note que a Bíblia é contra o preguiçoso e o desocupado e o cara que é parasita, não é? 6 dias vocês vão trabalhar. De onde vem isso? Vem lá do jardim, quando Deus criou o homem. Depois de Deus ter criado o homem, a primeira coisa que Deus fez foi botar uma enxada na mão dele, para ele cultivar e cuidar do jardim. Depois que o homem pecou e Deus o expulsou do paraíso, ele disse: maldita é a terra por tua causa, com suor você vai tirar o seu sustento dela todo dia. O trabalho é tanto uma bênção, como também um sinal do juízo de Deus sobre a humanidade por causa do pecado. O trabalho é penoso. O trabalho faz a gente suar, faz a gente sofrer, a gente se sacrificar, mas faz parte daquilo que Deus determinou para nós. Uma terceira coisa sobre essa frase: Deus é o Senhor do tempo. A sua vida se organiza em torno de uma semana de 7 dias, não é verdade? Nos quais o domingo é o principal. Quem foi que determinou isso? O próprio Deus. Deus é que disse: 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da minha vida. Eu não sou autônomo e eu não sou independente de Deus, mas eu dependo de Deus.
Deus é que dita o ritmo da história da humanidade. E nós devemos lembrar disso, que Ele é Senhor. Por direito de criação, Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. Bom, mais um ponto aqui. Ainda no verso 2, 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será santo, sábado do repouso solene ao Senhor. Queria destacar aqui o que Moisés está dizendo, que o 7º dia, o sábado, seria dia santo, significa um dia diferente dos outros, o sábado do repouso solene ao Senhor. Repouso solene ao Senhor. Com certeza não é você sentado no sofá com um saco de pipoca assistindo uma série do Netflix. Repouso solene ao Senhor significa que é um repouso que tem como objetivo, ou alguma solenidade que tem como objetivo, ter uma comunhão, uma relação mais profunda com Deus. E é por isso que nós reservamos o domingo para o dia do culto público. Isso aqui é o descanso solene ao Senhor. Quando nós descansamos das nossas atividades, nos unimos com os nossos irmãos para solenemente estudar a palavra, ouvir a voz dele através da leitura da Escritura, orar, cantar e louvar o nome dele. Por isso que nós fazemos isso no dia do Senhor. E isso é tão sério que Moisés diz aqui, quem nele trabalhar morrerá. Havia pena de morte para quem quebrasse o sábado no Antigo Testamento. Não há hoje, pode ficar tranquilo, não há hoje, mas mostra a seriedade com que Deus levava esse assunto. E ele dá um exemplo do que é que ele quer dizer. Como não fazer trabalho. Verso 3, não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. Ou seja, se estivesse fazendo frio, você ia ter que esperar até o próximo dia. Você tinha que se enrolar num cobertor, mas não podia fazer uma fogueira para se esquentar. Se tivesse com fome, não podia fazer fogo e acender aquela churrasqueira que o menino falou aqui, para comer. Não podia acender fogo de natureza nenhuma no dia de sábado. Por que fogo? Porque o fogo atendia às necessidades básicas. Frio, proteção contra o frio e preparar a alimentação. Então é tão importante esse mandamento que proíbe que você faça esse tipo de coisa lá. Na nossa teologia, na teologia reformada, eu preciso dizer duas coisas aqui. Primeiro, que o sábado hoje é domingo. 3 mudanças aconteceram com a vinda de Cristo. A Páscoa virou ceia, a circuncisão, batismo e o sábado, domingo. Há uma razão para cada uma dessas mudanças. Há uma razão que unifica todas elas. A vinda de Cristo significou que o reino de Deus saiu da nação de Israel, onde exclusivamente estava lá, e foi para o mundo todo, como Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Era necessário que a aliança de Deus, que no Antigo Testamento era prefigurada pela circuncisão, Páscoa e sábado, tivesse símbolos novos que dissessem a mesma coisa, só que apropriado para todas as nações. A circuncisão era somente para meninos, mas agora é substituído pelo batismo, que inclui as meninas. Então, expande o conceito de selo ou de sinal da aliança. A Páscoa, que era comemorada uma vez por ano, pela lei de Moisés, com o sacrifício de um animal, agora é celebrada toda vez que nós nos encontramos, porque nós tomamos a ceia, comendo pão e bebendo o cálice. Então, é um símbolo mais amplo. E a guarda do dia do Senhor, ela tem um sentido maior. Enquanto que no Antigo Testamento o argumento é: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou em 1. No Novo Testamento o argumento é: no primeiro dia da semana, o Filho de Deus
ressuscitou dos mortos e garantiu o nosso repouso e o nosso descanso eterno. Então, esses 3 símbolos mudaram. E mudaram porque o alcance do Evangelho mudou. Então, não faz sentido hoje mais para nós circuncidar os meninos, não faz sentido celebrar Páscoa. Nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. E não faz sentido guardar o sábado, como alguns grupos religiosos tentam fazer, como se fosse a coisa correta. A coisa correta é celebrar o primeiro dia da semana, que cumpre isso aqui. É o dia de descanso solene ao Senhor, porque Cristo entrou no seu descanso aqui. Uma outra coisa, a última que eu vou falar aqui, porque meu tempo corre, não para, é o lugar em que isso aqui aparece. O capítulo 35 é sobre a construção do tabernáculo, mas ele começa com o mandamento da guarda do sábado. Por quê? Eu creio que a razão é a seguinte: por mais importante que seja a construção do tabernáculo, a guarda do dia do Senhor é mais. Coisas extraordinárias não deveriam interromper o curso normal e diário da nossa vida. Trabalho 6 dias e descanso no dia do Senhor. Nem para construir o tabernáculo eu devo quebrar esse mandamento. Esse é o ponto. Nem para construir o tabernáculo eu devo quebrar esse mandamento. Na teologia reformada, para você ficar descansado com relação a isso aí, na teologia reformada tem 2 exceções para você quebrar o dia do Senhor. Primeiro, o chamado obras de necessidade. Receba o seguinte telefonema: pastor, eu estou aqui na I-4 e meu carro quebrou. Eu não sei falar inglês, eu não entendo nada de carro. Meu marido não está atendendo o telefone. O senhor não pode me ajudar, não? Eu vou entrar no carro e vou lá ajudar a irmã no dia de domingo. Por quê? Obra de necessidade. Você é médico, de repente você está de plantão naquele dia, você tem que ir. Soldado, a mesma coisa. Então, existem obras de necessidade que justificam você trabalhar no dia do Senhor. Segunda situação é obra de misericórdia. Obra de misericórdia. Ou seja, um irmão ficou doente, você vai levar para o hospital. Seu filho levou uma queda, quebrou o dedo, você vai levar ele para o hospital. Então, obras de necessidade, obras de misericórdia são as exceções. Fora disso, a gente deveria guardar o dia do Senhor, de tal maneira que nem mesmo a construção do tabernáculo justificaria não fazê-lo. Então é por isso que esse mandamento ele está logo na cabeça do capítulo 35. E em seguida vem, pode passar aí, os mandamentos ou as instruções referentes à construção do tabernáculo. Do verso 4 até o verso 9, Deus manda que o seu povo traga o material necessário para construir a tenda do encontro ou tabernáculo. Eu vou ler, do verso 4 até o verso 9. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Ó a lista de coisas para trazer: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Aqui está a relação dos materiais que Deus mandou que Moisés pedisse do seu povo. E essa lista é uma lista muito extensa. Eu classifiquei, fiz algumas categorias para ficar mais fácil a gente entender. Deus estava pedindo metais preciosos, tecidos e fibras, couros e madeira, azeite e especiarias, pedras preciosas. Essas categorias aqui que eu estou nomeando, elas englobam todos os elementos necessários para a construção do tabernáculo
o funcionamento deles e o ministério dos sacerdotes. Então, são essas coisas aqui que Deus falou. Pontos de destaque aqui e lições para nós. Mais uma vez, verso 4, Moisés diz: essa é a palavra que o Senhor ordenou. E ele entra em detalhes sobre o que é que deveria ser trazido para a construção do tabernáculo. Gente, isso significa que nós não podemos adorar Deus conforme nossa imaginação. É Deus quem determina como ele vai ser adorado. Ele especifica até a cor dos panos que vão estar lá no tabernáculo. Então não é uma escolha minha de que maneira eu vou adorar a Deus. Quer dizer, eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero? Não. Eu vou adorar a Deus da maneira que Deus determinou. E onde é que eu encontro a maneira que Deus determinou? Qual é o culto verdadeiro? E a resposta é, mais uma vez, na Escritura. Na Escritura. Vou dar um exemplo. No catolicismo romano, faz parte do culto, da missa, implícita ou não, a intercessão de Maria e dos santos. Você vai perguntar a um católico, onde é que isso está na Bíblia? Ele vai dizer, não está na Bíblia, mas está na tradição, conforme interpretada pelo magistério. Então vejam como fontes diferentes levam a resultados diferentes. O culto evangélico, ele deveria ser baseado na Bíblia e, portanto, ele não deveria ter esse tipo de coisas. Mas o pessoal esquece essa regra e inventa maneiras de adorar a Deus. Sendo bem breve, se você fizer um estudo na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quais são os elementos de culto? Ou seja, quais são aquelas atividades que constituem um culto verdadeiro? Só tem essas: leitura da Bíblia, pregação, oração, cânticos e louvores, possivelmente ofertório e talvez bênção apostólica. Esses dois últimos têm discussão entre os evangélicos a respeito disso. Mas com certeza o culto verdadeiro, leitura da palavra, pregação da palavra, orações, louvores a Deus, isso aqui, com certeza, os 4 são os elementos do culto verdadeiro a Deus. Eu não posso acrescentar um novo chamado coreografia e botar as meninas lá vestidas com véu esvoaçante, né? Não posso. Não posso introduzir, subir num pau de sebo, que já vi um pastor fazer isso lá durante o culto, né? Dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Eu não posso introduzir esse tipo de coisa, eu não posso colocar lá teatro. Enquanto eu estou pregando, tem, né, o pessoal fazendo teatro e tudo mais, que só faz confusão. Vocês sabiam que tinham tudo isso na igreja medieval? O raciocínio do catolicismo foi o seguinte: o povo não entende latim. A música, o culto é em latim. O canto gregoriano era em latim. Ninguém entendia nada, nem um padre que estava celebrando falava latim. Então, eles disseram, como tem que ser latim, né, que é uma decisão do Vaticano, então, pelo menos, vamos fazer o que eles chamavam de a dramatização dos mistérios. Eram atores contratados que encenavam a paixão de Cristo, a história do bom samaritano, para ajudar o povo a entender a mensagem do Evangelho. Quando a reforma aconteceu e essas igrejas passaram para ser reformadas, a primeira coisa que os reformadores fizeram foi demitir todos os atores. Fora canto gregoriano, o canto tem que ser congregacional, é a igreja que canta. E vamos traduzir a Bíblia e pregar a Bíblia no vernáculo, para que o povo entenda. Então, tudo isso que a gente vê hoje, as igrejas pensando que é uma coisa moderna, teatro, coreografia e tal, não sei o quê, já tinha na Idade Média. A Reforma Protestante tirou isso da igreja. E reintroduzir isso é voltar para aquela época. O que constitui uma igreja, o culto, mais uma vez, leitura, pregação, cânticos, orações, que são de confissão, ação de graças, súplicas, intercessão. Contribuição
eu acredito que faz parte do culto também, mas há controvérsia, e a bênção apostólica no final do culto. Fora disso, é invenção humana. Agora, tem circunstâncias, a gente chama isso de... Eu estou me demorando porque esse ponto é muito importante. Esses pontos que nós chamamos de elementos de culto, eles são praticados através das circunstâncias. Vou dar um exemplo. O cântico, o louvor a Deus, ele é um elemento do culto. Ele é parte essencial do culto. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia não ordena e deixa a critério da igreja se o cântico vai ser com banda, a capela, um coral. Isso tudo a gente chama de circunstâncias que ficam à decisão da igreja fazer. Mas o importante é que tenha louvor. Mesmo que não tenha banda aqui, mesmo que não tenha banda, a gente pode cantar a capela, só nossas vozes, e é elemento de culto, é culto. Então pode ou não ter uma banda, pode ou não ter coral, pode ou não ter sonorização, isso aí é circunstância. A pregação da palavra de Deus, tudo bem. Pregação da palavra de Deus. Se o pastor vai vestir uma toga preta, se ele vai vestir paletó e gravata, se o púlpito vai estar aqui, se o púlpito vai estar ali, são circunstâncias, não constituem o culto verdadeiro. Mas as circunstâncias têm que ser decididas com sabedoria. Por exemplo, a Bíblia não diz quantas vezes no domingo a gente tem que ter culto. Onde é que está na Bíblia que tem que ser 2 vezes? 3 vezes? 1 vez? Não está na Bíblia. Está dizendo só que é repouso solene ao Senhor no dia do Senhor. A igreja usa de sabedoria, ela diz assim, não cabe todo mundo aqui. Aqui cabe 250 pessoas, nós temos 600 membros. Então, são 2 cultos. Horário do culto, a Bíblia diz? Não. Mas o pastor seria muito tolo se ele marcasse o culto às 5 horas da manhã no domingo. Tem até uma história, eu estava conversando com o Adriano Nil, que estava aqui no primeiro culto, e a gente estava trocando experiências dos países que a gente já visitou, onde pregou, ensinou e tudo mais. E aí eu lembrei para ele a prática coreana, quando teve um grande avivamento na Coreia, muita gente saiu do Brasil em caravana para ir ver o avivamento coreano e saber qual o segredo do avivamento. Chegaram lá e descobriram que os coreanos acordam para orar às 5 horas da manhã. O pessoal voltou animado, reuniu a igreja, reunião de oração a partir de hoje, 5 horas da manhã. Durou um mês. O brasileiro não acorda às 5 horas da manhã, isso é uma cultura, faz parte da cultura da igreja coreana. Então a igreja precisa ter sabedoria quando ela vai discernir o uso dessas coisas. Mas culto tem que ser pregação, leitura da palavra, oração e louvor. Não inventa coisa nova, por favor. É isso mesmo, em espírito e em verdade, com simplicidade. Por que é que nós dizemos isso? Isso chama-se o princípio regulador do culto e que diz que só podemos cultuar a Deus do jeito que Ele quer, como está aqui. Essa é a palavra que o Senhor ordenou. E em cima dessa palavra, a gente tem o culto e faz o que é preciso. Isso aqui foi só o primeiro ponto, falta só 10 aqui. Deus então manda Moisés dizer, verso 5, separem do que vocês têm uma oferta para o Senhor. Estamos falando do tabernáculo. A ordem é, separe do que você tem uma oferta para o Senhor. Deus não pede a você nada que você não possa dar. Nada que você não possa dar. Cada um do que tem, traga uma oferta para o Senhor. É cada um. Não fique dizendo, os outros já estão trazendo, não preciso o meu. É cada um. Cada um. Isso aqui é para você, não é para o seu vizinho não. Mas é para você. Cada um traga do que tem uma oferta ao Senhor. Deus pede isso. Ele podia fazer, pá! Foi assim que Ele criou o mundo, né? Fiat
lux. Fica bonito com o som. Não sai. E criou. Deus podia fazer isso com o tabernáculo? Claro. E aí surgiria um tabernáculo maravilhoso. Mas Deus, na sua sabedoria, decidiu que o local de encontro dele com o seu povo seria construído com as ofertas do seu povo. Não de anjos, mas nós, do que temos, construímos para Deus. Cada um. Veja o verso 5. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Aqui a ênfase é que essa oferta, ela tem que ser de coração e tem que ser voluntária. E eu gosto dessa passagem porque ela ilustra um ponto muito bonito, dito por Agostinho, o grande teólogo da igreja do século IV. Alguns problemas, mas no geral é o melhor teólogo no início da Idade Média. Ele dizia o seguinte: ó Deus, dá-me tua graça e pede o que quiseres. Não é verdade isso? Deus, se o Senhor me der a sua graça, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser. Por quê? Porque tua graça vai me capacitar a obedecer a tua vontade. Me dê a sua graça e peça o que você quiser. Deus diz: eu quero que vocês tragam ofertas voluntárias. O povo voluntariamente traz as ofertas. Quem é que moveu o coração do povo? Deus. Deus opera em nós aquilo que Ele mesmo ordena. Está lá em Filipenses, onde Paulo diz: procedei a vossa santificação, desenvolvei a vossa santificação com temor e temor, sabendo que é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar. Final da carta de Judas, ele diz a mesma coisa. Deus é quem opera em nós o que Ele pede. Na carta aos Hebreus é dita a mesma coisa. E você vê um exemplo aqui. Deus diz: eu quero material para o tabernáculo. O povo vem trazendo. Deus é que moveu o coração do povo. No final, essa combinação maravilhosa da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Depois, meu último ponto aqui, nessa parte, é a relação das coisas que são pedidas aqui. Metais preciosos, já falei, tecidos e fibras, tudo tinha a ver com a construção do tabernáculo. De onde veio essas coisas? Veio da onde? Porque, olha gente, olha o que é que tem aqui. Metais preciosos, tecidos e fibras, azeite, especiarias, pedras preciosas. Esse material veio do Egito. Quando eles saíram da terra do Egito, Deus deu graça e misericórdia para que o coração dos egípcios se abrisse e eles deram ofertas ao povo de Deus. O povo de Deus, o texto lá de Êxodo, diz assim: eles despojaram os egípcios. E também, gente, era justo, né? Trabalharam 430 anos para os egípcios, sem carteira assinada, sem INSS, sem aposentadoria, sem o quê? Sem qualquer benefício, né? Sem qualquer benefício. Estava na hora deles receberem alguma coisa. Eles saíram ricos da terra do Egito. Por isso, quando Deus disse: tragam essas coisas, eles tinham essas coisas. Como eu disse, Deus não pede nada que antes Ele já não tenha suprido e tenha dado para você. Vamos para o próximo ponto aí, pode passar. Os utensílios é uma relação que nós temos aqui, que eu não vou entrar em detalhes, porque já falei delas, mas em geral era material para a estrutura do tabernáculo, móveis sagrados, utensílios, mobiliário do átrio, vestes sacerdotais. O que eu queria destacar aqui, antes de passar para o último ponto, penúltimo, é que Deus já tinha mostrado a Moisés como é que Ele queria que o tabernáculo fosse feito. Era mais ou menos assim: lá no alto do monte, Moisés se apresenta diante de Deus. Aí Deus diz: Moisés, pode ficar em pé. Olha aqui, isso aqui é uma maquete do que eu quero.
Está um modelo, um modelinho que eu fiz aqui, o anjo Gabriel me ajudou a montar aqui. Nós temos aqui um modelo do que eu quero. Você vai descer e você vai fazer igual ao que você viu aqui. Estou imaginando? Está na carta aos Hebreus, de que Moisés fez o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou lá na glória. Mais uma vez, Deus dizendo, eu quero ser adorado dessa forma. O tabernáculo era uma figura do santuário celeste, onde Cristo entrou como sacerdote, tendo oferecido o sacrifício de si mesmo para interceder por nós e nos livrar e libertar de todo pecado. É isso aí que vai compor os utensílios necessários para o tabernáculo. Então, eu vou pular isso aqui. Vamos para o verso 20, de 20 a 29. Vou ler aqui. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Moisés acabou de dar essa ordem, dizer que precisava daquele material, terminou de falar, o povo saiu da presença de Moisés. Mas alguns voltaram. Verso 21. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. Homens, mulheres, diz o texto, todo o povo voltou para Moisés, trazendo ouro, prata, pedras preciosas, madeira, tudo que era preciso para fazer o tabernáculo. Deus movendo o coração do povo. Muita coisa, tudo o que era preciso, nada faltou. E é isso que é uma igreja viva, quando Deus atua nos corações. O primeiro sinal, o primeiro e mais importante sinal de que uma pessoa se converteu é o bolso se converter. Quando o bolso se converte, você pode saber que a pessoa se converteu. Por quê? As pessoas se apegam aos seus bens. Se apegam aos seus bens como se eles representassem a salvação e a razão de ser. Quando você consegue dar, quando você consegue ser generoso, abrir mão, confiar em Deus, é sinal de que a conversão é verdadeira. Estou inventando? Lucas, história de Zaqueu, publicano, avarento, desonesto, conheceu Jesus, levou Jesus para casa, deu um banquete, Jesus quieto, deu um banquete, de repente Zaqueu se levanta e diz, mestre, eu vou devolver tudo que eu roubei e vou dar metade que eu tenho aos pobres. Só então Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Só então, quando Zaqueu deu mostras de que o bolso estava convertido. O povo veio voluntariamente, trazendo ofertas para Deus, o que mostrava sinceridade de coração e a obra de Deus. O último ponto aqui que eu quero mostrar para vocês está do verso 30, isso é o que dá eu ficar sentado, eu começo a falar muito, do verso 30 até o verso 35. Moisés, é a última parte, Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento de todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro e prata, para a lapidação de pedras, entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Eu vou parar aqui, porque o resto é só dizendo o que é que ele vai fazer. Deus chamou Bezalel e Aholiabe, encheu do Espírito Santo e disse, vamos construir o tabernáculo. Qual é a lição que eu quero tirar aqui? Para você servir lá fora no estacionamento, você precisa estar cheio do Espírito Santo, tanto eu, que preciso pregar para vocês. É preciso ser cheio do Espírito Santo, é necessário para qualquer tarefa que você for fazer para Deus. Se você vai trabalhar de Uber, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você vai trabalhar no estacionamento, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você é pastor e vai pregar, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você vai cantar no louvor, precisa ser cheio do Espírito Santo. E foi essa doutrina, foi passagens como essas aqui, que convenceram os reformadores de que a distinção que havia na Idade Média entre leigos
e sagrados, essa distinção não havia. Por exemplo, o padre seria considerado uma pessoa especial, santa para Deus, e os outros seriam leigos. Isso foi distinto, foi extinto, foi acabado pelos reformadores. E eles introduziram uma doutrina que vocês já ouviram falar, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes, todos eles ministram a Deus, uns batendo prego, outros ensinando a palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui não é mais espiritual do que aquilo que meus irmãos estão fazendo lá fora, cuidando do estacionamento. É tão espiritual quanto. Não tem essa distinção. Veja, Deus chama Oliabe e enche ele do Espírito Santo e diz: você vai construir o tabernáculo para mim. As ofertas já estão aqui, o material já está aqui, o povo já trouxe, precisa agora. A pergunta agora é: quem é que vai construir? Resposta: vocês dois vão, e vou encher vocês do Espírito Santo e vocês vão liderar e vão fazer isso aí. Por que tem problema nas igrejas? Quando a gente coloca gente carnal para servir a Deus em determinadas posições. Por que dá problema no casamento? Porque um dos dois não está cheio do Espírito Santo. Às vezes nem os dois. E o problema então é esse aí. Não tem perdão, não tem comunicação, não tem misericórdia, não existe compaixão. Precisamos do poder do Espírito Santo para servir a Deus. Quero terminar com algumas aplicações aqui. A primeira delas, tabernáculo aponta para Cristo. Ele mesmo disse: se vocês destruírem esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Nós estamos ligados a Cristo, portanto nós somos o templo, nós somos a igreja. Está dito que nós somos o templo do santuário do Espírito Santo, estando unidos a Cristo, cheios da sua plenitude. Isso significa que tudo que é dito aqui pode ser dito, tudo que é dito acolá pode ser dito aqui. Deus continua regulando o seu culto. Nós não podemos fazer culto do jeito que a gente quer. Deus continua levantando e enchendo pessoas do Espírito Santo com os mais variados dons espirituais. Tem 5 listas de dons espirituais do Novo Testamento. Você deve se encaixar em alguma delas. Senão você lembra da história que eu contei do menininho que descobriu que o dom espiritual dele é ficar sentado no banco aplaudindo os demais irmãos, cantando e tudo mais. De repente seja o seu. Você diz: pastor, eu não sei qual é o meu dom espiritual. De repente seja ficar orando, intercedendo e encorajando os irmãos, se não for outra coisa. Mas todo mundo pode fazer isso. Outra lição que a gente aprende: Deus nunca pede de nós mais do que a gente tem condição. Contra teologia da prosperidade, contra campanha, contra propósito, contra todo esse tipo de movimentação que envolve recursos e que tira até a sua cama, como aconteceu com uma secretária da minha esposa lá no Brasil, que era de uma dessas igrejas, vendeu a cama para fazer um propósito, porque recebeu a promessa de que Deus daria 10 vezes mais. Tudo isso aponta para o Senhor Jesus. E nós devemos ser gratos a Deus por Ele. Pergunto: você é voluntário? Você ama a Deus? Você está disposto a ser generoso? Você gostaria de servir ao Senhor? Está você cheio do Espírito Santo? São perguntas que esse texto faz gritando para cada um de nós.